Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa. Quando a gente pensou em projeto do podcast, a gente quis estar no cotidiano das pessoas, a gente quis fazer companhia no carro, na esteira, a gente quis levar uma informação acessível, de qualidade, gratuita, e que todo mundo poderia acessar em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, inicialmente, a gente trouxe, aquela carga do previdenciário, de discussões do INSS, mas a minha preocupação foi, o advogado previdenciarista, ele é mais do que um advogado, tem uma pessoa ali por trás. Então, pensamos também em autoconhecimento, tivemos podcast sobre autoconhecimento, sobre posicionamento de imagem. Então, para não ficar só no previdenciário, estou recebendo hoje o Dr. Eurico Duarte de Assis, esse gênio aqui do esporte. Ele é advogado da Associação dos Servidores da Comissão de Energia Nuclear, pós-graduado em Direito, pós-graduado em Previdenciário, então ele atua também no Previdenciário. Mas mais do que isso, o Dr. Eurico, ele tem uma conexão muito forte, com o físico, com o cuidado com o corpo, com a performance física. E, claro, eu sempre pensei a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto demais, é um assunto que está no meu dia a dia. Eu sou atleta, eu pratico esportes, eu treino todos os dias. Mas não seria legal eu trazer uma pessoa aqui, um maratonista que vive disso. O legal seria a gente trazer uma pessoa que consegue conciliar tudo. Por isso, você é a pessoa especial para falar como é possível, o advogado cuidar do corpo. Muito obrigada e seja bem-vindo, doutor Eurico. Muito obrigado também pela oportunidade. É muito importante falar sobre esse assunto para todos os advogados, seja ele previdenciarista ou não. Ou não, exatamente. Porque a gente precisa de ter consciência, a gente precisa de cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso sono e, sobretudo, da nossa saúde. Pois é, quando a gente pensa na advocacia, a gente pensa em um trabalho intelectual. Não, eu preciso só da minha cabeça, eu preciso só de pensar teses, escrever. Mas por mais que nosso trabalho seja intelectual, que eu falo, o corpo não está separado, o corpo é um todo, o coração é um só, que vai regar sangue ali, não só para a cabeça, para todas as outras partes. A gente é um ser único, com todas as nossas dores, com todos os nossos problemas, mas com todas as soluções que são possíveis de a gente buscar também. Então, eu percebo muito isso, que a advocacia, por não precisar de uma performance física, porque muitas profissões exigem, vamos falar que não, sim, o nutricionista, ele vai ter que se preocupar. Por mais que o trabalho seja intelectual, ele vai ter que se preocupar com a aparência física dele, um personal trainer, outras profissões. O médico, eu acho que também ele tem que se preocupar, já que ele está cuidando da saúde, como que ele não vai cuidar da própria saúde? E eu percebo isso, a profissão do advogado se distanciando e focando só no intelectual. Nós trabalhamos sentados, na maior parte das vezes. Para começar daí, Então, eu costumo falar para todos os meus amigos, para todas as pessoas do meu convívio, que meu dia tem 23 horas. Pelo menos 1 hora do meu dia eu guardo para poder fazer uma atividade física. Então, eu sou atleta de alta performance, por gosto, mas eu acho que a performance está reservada para poucas pessoas. Mas a atividade física regular, ela é para todos. Então, todas as pessoas precisam fazer uma atividade física. Seja na academia, seja no beach tênis, seja na pista de corrida, seja no ciclismo, seja na natação. Então, todas as pessoas precisam de fazer uma atividade física, porque aquilo ali, ela vai te proporcionar um ganho intelectual, um ganho de um bem-estar e uma disposição física
que isso vai irradiar em todo o seu contexto, em toda a sua vida. Então, eu acho que se as pessoas soubessem de todos os benefícios que o esporte regular ele ocasiona, com toda certeza muitas pessoas estariam já praticando algum tipo de atividade física. E sempre vai ter uma pessoa que fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho passarinho, eu tenho que cuidar dos meus pais. Mas se você não tirar um tempo para cuidar de você mesmo, em algum momento a conta chega. Então, você vai acabar adiantando alguns problemas de saúde que uma boa alimentação, um bom sono e uma atividade física, certamente elas freariam essa possibilidade. E essa visão de sua, eu adorei. Eu tenho 23 horas no meu dia. Eu adorei, porque é isso. Se você não se cuidar, quem vai fazer isso pra você? Eu tenho muito uma coisa que eu sempre posto, assim, quando eu tô em academia, quando eu tô... e eu faço questão de postar isso pra mostrar que, olha, né, eu tô fazendo um doutorado, estamos fazendo um podcast, tá muita coisa acontecendo, mas só está acontecendo isso tudo porque eu estou me cuidando, primeiro, né? E aí eu sempre posto lá, olha, cuidando de mim, hora do meu autocuidado, cuidando de mim, para depois cuidar dos meus clientes, dos meus alunos, da minha família, porque é isso, é o autocuidado, né? É você se colocar em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, olha, a prioridade na sua vida são seus filhos, a prioridade é seu marido, a prioridade é seu trabalho, não. A minha prioridade na minha vida sou eu. Por quê? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Se eu não estiver bem, o meu trabalho vai andar mal. Se eu não estiver bem, a minha família não vai estar sólida, né? Então, você tem que ter um ponto de partida muito sólido, você tem que estar bem, e aí um bem integral, para depois cuidar do outro. Porque o advogado, o que ele faz? Nada mais faz que cuidar da vida do outro. A verdade é essa, eu até brinco. Resolver o problema dos outros. Eu até brinco que eu tô saindo de casa. Os filhos falam, como é que você tá indo, filho? Tô indo cuidar da vida dos outros. Porque é isso que a gente faz, a gente cuida da vida dos outros. E pior, cuida dos problemas dos outros. Vai pro advogado quando ele não conseguiu resolver. Ele tem um problema. Exato. E ele não conseguiu resolver. Então você é um resolvedor de problemas. Exatamente. O cliente é o fazedor de problemas, você é um resolvedor de problemas. Tá. Então, se você não tiver um ponto de partida sólido, né? Como é que você vai cuidar do outro? Cuidar do bambu se você não tá se cuidando. Então, o que você disse aí de ter 23 horas, eu achei sensacional, porque eu acabo fazendo isso, mas sem pensar nisso, porque o que eu ponho na minha vida? Olha, meu primeiro compromisso do dia é comigo. Então, eu saio de casa às 6 horas da manhã, eu tô na academia, porque não tem desculpa. 6 horas da manhã não tem cliente ligando, não tem audiência. Exatamente. Não tem ainda menino pra isso. O primeiro horário do dia é o melhor horário. Não é? Então, eu fazia isso que você tá fazendo de forma inconsciente. Olha, o primeiro compromisso do dia é comigo. Porque dali, depois que eu fui na academia, tudo pode acontecer. Se você deixar como uma última coisa do dia, vai ser sempre se der. Se der, se eu não sair tão tarde do escritório, se o trânsito não agarrar, se não chover, se der, eu vou. Mas quando você coloca ali como primeiro compromisso, e pra mim eu colocar como primeiro compromisso foi uma virada de chave, assim, na minha vida. Olha, o primeiro compromisso que eu tenho é comigo, é com o meu autocuidado. Depois vem os outros, né? Exatamente. Então, olha só, olha os benefícios. Você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, você vai ter uma disposição maior para desenvolver suas atividades como advogado previdenciarista. Você vai ter mais ânimo para cuidar dos seus filhos, você vai poder correr atrás dos seus filhos, você vai poder levar os seus filhos para fazer atividades físicas. E uma coisa que eu chamo muita atenção é que abre uma possibilidade de uma reconexão com a natureza. Porque a gente leva uma vida muito urbana, então a partir do momento, por exemplo, que a maior parte dos advogados, a maior parte das pessoas, elas fazem atividade ao ar livre. Então isso se proporciona de fazer caminhadas, de fazer corridas nas Minas Gerais.
Você pode percorrer as montanhas de Minas Gerais. Então, você pode ir para Lavras Novas, por exemplo, fazer um passeio com sua família, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Você pode ir aqui para o Parque das Mangabeiras, não sei se todo mundo sabe, mas existe um mirante lá que você vai caminhar em torno de 2 quilômetros e que você vai ter uma vista maravilhosa e você vai se reconectar com a natureza. Então, a atividade física aliado à fuga da área urbana que te reconecta com a natureza. Então, a atividade física ela vai te proporcionando essas possibilidades, entendeu? Então, eu acho que isso também eu valorizo muito, porque realmente essa vida excessivamente urbana que a gente leva, ela acaba desconectando a gente das nossas raízes, que é o campo, é a terra, é o chão. É verdade. E eu acredito que até se reconectando com você mesmo, porque com o correr da vida, é hora marcada para isso, é correria, eu tô atrasado, você vai vivendo uma vida num automático ali, a rotina é isso, não, eu tenho que sair disso e fazer isso, eu já tenho um compromisso. Você vai levando uma vida no automático, não percebe que o tempo tá passando, que talvez você não está fazendo o que você goste, mas está fazendo só o que tem que ser feito. E tudo bem, adulto tem que fazer o que tem que ser feito, não é só o que gosta não. Mas em algum momento você pode descobrir uma nova aptidão, descobrir um novo gosto, se reconectar, porque eu vejo muita gente, mas eu odeio atividade física. Olha, você pode odiar as atividades físicas que você tentou, mas eu tenho certeza que alguma você vai encontrar. E é um universo, gente. É um universo, né? Hoje a gente pode falar igual eu tenho uma colega que tá aqui junto com a gente, que é a doutora Viviane Caturgi. Gente, ela é a rainha da dança de salão, advogada previdenciarista, mestre em direito, e a conexão dela com a dança é uma coisa linda. E olha, a gente pensa, não, dança para as meninas de 8 anos fazer balé, não, né? A todo momento é o momento de você descobrir alguma coisa. Dança, pilates, a própria corrida, natação, andar a cavalo, tem tanta coisa que você pode descobrir aí uma aptidão de atividade física diferente e que vai te trazer retorno. Exatamente. E olha, chama atenção que a OAB, capitaneada pela Caixa de Assistência, ela no mês de julho agora, no dia 29, o dia 30, a partir do dia 30, salvo engano, vai iniciar o JAM, que é os Jogos dos Advogados Mineiros. Estaremos lá! Então, é a oportunidade, por exemplo, da sua colega, que ela vai poder fazer a dança de salão dela, porque existe a competição de dança de salão, existe a competição de xadrez, existe a competição de peteca, de beach tênis, de futebol, de vôlei, de ciclismo, enfim. Atletismo, tem salto em distância. Exatamente. Realmente na pista da UFMG. Realmente a OAB aqui de Minas Gerais tem feito bastante esforço nesse sentido. Eu percebo corridas também, tem sido feito corridas incentivando os advogados, mas eu ainda percebo uma menor adesão ainda. Sim. Porque vamos fazer um congresso e chamar o ministro do STF. Tá todo mundo, a fila tá enorme. Agora, vamos fazer uma corrida dos advogados. Aí você vê os gatinhos pingados ali. Mas olha, eu acho que é uma virada de chave que as pessoas vão ter que inevitavelmente fazer. Pela dor ou pelo amor, vai ter que chegar lá. Exatamente, foi o que eu falei no início. Se você começar a fazer atividade regular agora, você vai sentir uma melhora sensível na sua vida e eu tenho certeza que você vai levar isso para o restante dela. Se você não fizer, em algum momento o corpo vai cobrar. E aí vai ser pela dor. Você vai ter que tomar remédio. O seu médico vai falar, olha, você precisa de fazer atividade física. E que o que justamente a gente está alertando aqui para você começar agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Atividade física, ela precisa integrar de forma definitiva a vida do advogado previdenciarista.
cuidar da saúde é melhor do que cuidar da doença. Exatamente. Então, ainda mais o advogado previdenciarista que ele atua muito, por exemplo, na parte dos benefícios por incapacidade. Verdade. Sabe, que é o momento que a pessoa te procura. A gente vê aquele sofrimento pela doença, né? Exato, aí vê aquele relatório médico com aquela quantidade de CID, enfim. E nessa hora você vê que você pode estar fazendo diferente. Talvez aquela pessoa não teve oportunidade por falta de informação ou por qualquer tipo de mazela durante a vida, mas você não. Você é um advogado previdenciarista, você está escutando o IEPREV Talk e você está tendo a oportunidade de iniciar a atividade regular. Ah, eu não gosto. Olha, tem muitas coisas que a gente faz na vida que a gente não gosta, mas que a gente precisa fazer. E talvez a maior parte das coisas que a gente faz na vida, a gente não gosta, mas precisa fazer. Então, a atividade física, ela é necessária, e eu tenho certeza que pela gama de atividades físicas que existem, você vai acabar encontrando uma que você vai ter prazer em fazer, e faça. Eu sempre fui muito da atividade física, sempre gostei demais. Educação física era uma das minhas matérias favoritas da escola. E olha que assim, sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito Caxias, então assim, era porque eu gostava de fato daquilo ali, não é porque eu não queria ficar à toa, vamos supor, porque eu realmente gostava daquilo ali. Eu, inclusive, estive matriculada no curso superior de Educação Física da UFOP, depois que eu formei em Direito, falei, formei em Direito, vou trabalhar, mas sabe quando fica aquele negocinho, aquela sementinha que aquele negócio assim, eu queria fazer Educação Física, até cheguei a me matricular no curso superior de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, mas na época eu já estava assim, de 9 meses de gestação, teve uma greve, então demorou muito a começar o curso. E aí, logo depois, meu filho nasceu, aí eu falei, não, deixa eu focar aqui no direito, deixa eu deixar a educação física pro meu autocuidado, e acabei deixando. Mas assim, eu sempre tive muita preocupação com o corpo, no sentido de que, não de sentido estético, acho que o estético é consequência. Você vai cuidar do seu corpo, né, a beleza vem como consequência, mas eu sempre tive uma preocupação com o corpo, porque eu acredito muito que corpo são, mente sã. Só que em alguns momentos de aperto, vamos dizer assim, escrita, tô escrevendo um livro, tenho que entregar 20 páginas hoje no final do dia, tenho que entregar um capítulo até o final da semana, eu estava muito apertada, o que eu fazia? Eu falei, não, essa semana eu vou, entre aspas, né, vou ganhar essa hora que eu ia perder na academia, não vou não, vou ficar sentada aqui escrevendo, porque de fato eu tô muito apertada. E aí eu fiz isso assim umas 2 semanas, 3 semanas, e eu comecei a perceber que o dia que eu ia, eu rendia muito mais. O dia que eu não ia, além de eu não render, eu tava perdendo aquela hora, eu não tava ganhando aquela hora, eu tava perdendo aquela hora porque eu não fazia nada, era aquela hora que eu não fazia nada. Eu sentava na frente do computador e não saía, a escrita não vinha, o pensamento tava voando. E pelo contrário, quando eu ia pra academia, voltava, sentava na frente do computador, eu já estava totalmente concentrada, estava com a energia lá em cima, o pensamento vinha, eu ia escrevendo. E assim, eu pude viver na prática, na experiência prática, né, fiz esse teste sem querer, fiz um teste comigo mesmo, e percebi que, olha, não fazer atividade física, eu não vou aumentar a minha produtividade. Essa hora que eu acho que eu tô ganhando, na verdade eu não tô ganhando, eu tô perdendo essa hora. Porque mesmo com, entre aspas, 1 hora a menos da academia, mesmo entre aspas, um dia com 23 horas, você produz muito mais quando você faz atividade física. Isso é impressionante, eu pude ver isso, de produção mesmo, de olhar, olha, eu não fui e eu não escrevi as 20 páginas. Olha, eu fui e eu escrevi 40 páginas. Não, isso gera um equilíbrio, de um modo geral, para tudo. Então, se você acordou às 6 horas da manhã e foi lá e fez sua atividade física, às 8 horas da manhã, quando você está começar a atender seu cliente, você vai atendê-lo de forma mais calma, de forma tranquila. Você vai conseguir pensar, organizar melhor as suas ideias, vai conseguir organizar melhor o seu dia de trabalho. Você vai ter uma tranquilidade
seja no trabalho, mas eu insisto também lá no dia a dia com a família, com o marido, com os pais, com os avós, com os tios, com os seus amigos. Você vai conseguir harmonizar as ideias, as situações da sua vida de forma mais tranquila. E você só consegue notar isso quando a gente faz esse exercício, mesmo que involuntário, de perceber, olha, com atividade física meu dia rendeu assim, sem atividade física meu dia rendeu assim. Isso fica claro. Fica o convite para todo mundo fazer esse teste de produtividade. Exatamente. Um dia com atividade física e tenta pensar assim, na mesma rotina para o dia seguinte. Olha, eu vou atender a mesma quantidade de clientes, ou vou fazer audiência a mesma coisa. Veja como, além da produtividade, eu acho que o bem-estar, você faz as coisas com uma outra energia impressionante. Exatamente. Olha, eu acho que com mais prazer. A sua vida fica mais prazerosa. A qualidade de vida de uma pessoa que faz atividade física regular, ela é infinitamente maior do que das outras. Só que você só vai descobrir isso que você estiver praticando. Antes, você não vai perceber isso. E não vai entender o que a gente está falando. Então, exatamente, pratica o que a gente está falando. Porque eu vejo muito isso. Você não é louca, gente? 6 horas da manhã na academia, gente. Vai. E depois você fala. Exatamente. Então, olha só. Aí, vou perguntar, Eurico, então qual que é a sua rotina? Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, eu e minha esposa, ela vai para a academia, ela faz musculação todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho, e eu, ou eu vou fazer minha corrida, ou eu vou fazer o meu ciclismo. Então eu gasto em torno de meia hora a 1h30, todos os dias, de manhã, e depois eu estou apto para desenvolver as minhas atividades. Estou apto para ganhar o dia, para fazer as minhas audiências, para atender os meus clientes, para fazer o dia a dia do advogado. E você treina todos os dias? Às vezes eu descanso um dia da semana, que normalmente é os domingos, mas eu descanso pedalando com minha esposa. Olha isso. Isso que é o legal. Isso que é o legal. Exatamente. Então é uma oportunidade, porque como eu sou atleta de performance, então pedalar com minha esposa é um treino que a gente fala, é um descanso ativo. Um regenerativo. Exatamente. Assim, né? É um treino regenerativo, é um descanso ativo que eu estou fazendo. Então, na verdade, eu estou treinando também com ela, só que é um treino diferente que está adequado à minha rotina de treinamentos. Então, é isso que eu tento fazer. E também é uma forma de me conectar com a minha esposa. Então, quando eu estou lá em Lavras Novas, igual eu falei, correndo com a minha esposa, estou me reconectando com ela. A atividade física, ela está sendo um fator de junção do nosso amor, né, da nossa vida. Quando a gente acorda todos os dias de manhã, isso é muito importante, porque é uma rotina parecida. Então, e tá vendo como é que a atividade física ela pode conectar e reconectar casais? E aí vem o café da manhã junto. Exatamente, a gente toma café da manhã juntos, e aí ela vai para o trabalho dela, eu vou para o meu. Então, a atividade física realmente, ela integra todas as áreas da nossa vida. E só se ter um pouquinho de observação que você vai conseguir perceber isso claramente e que vai fazer diferença. E, para completar, as pessoas vão te acompanhando pelas redes sociais, e isso acaba puxando, né, os seus amigos, os seus colegas. Então, eu tenho várias pessoas do meu convívio que passaram a fazer uma atividade física, que buscaram uma academia, que eram pessoas sedentárias, eram pessoas que gostavam de tomar uma cervejinha, gostavam de comer qualquer coisa, sabe? E depois que começaram a fazer atividade física, tiveram uma perda exponencial de peso, reduziram o álcool, melhoraram a qualidade do sono, enfim, é um ganho assim, de 100% de êxito, assim, sem erro. E o impressionante como isso reflete nos filhos, sabe? O que acontece lá na minha casa? Eu e meu marido, a gente sempre gostou de atividade física, mas até então cada um fazia o seu. Cada um tava
ali fazendo a sua academia, beleza, juntos, tudo. Mas aí a gente se descobriu enquanto dupla no beach tênis. E aí foi assim, é o que você falou, uma conexão nossa, de nós dois. E aí a gente começa a viajar para torneios juntos, os filhos vão juntos, os filhos vêm, ele já pede, mamãe, eu quero fazer aula de beach tênis, eu quero jogar com meu irmão. Então, eu falo uma coisa que nessa frase não é minha, mas não vou saber aqui também direcionar de quem mas é muito forte, assim, que tá aí quase que memificado aí também nas redes, que o que você faz, seus filhos vão fazer. Isso te preocupa ou te conforta? Exatamente. Né? E assim, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de saber que meus filhos estão me vendo e dormir mais cedo, porque no dia seguinte eu vou acordar cedo para fazer atividade física, né? Não consumindo álcool, porque eu sei que isso vai refletir no meu desempenho na atividade física. Então, assim, eles estão vendo que a mãe deles se preocupa com a saúde. E assim, é impressionante, o meu filho mais velho, ele tem 10 anos, ele todos os dias me pergunta, mamãe, que dia que eu posso ir pra academia com você? Ele tá doido pra chegar o momento de fazer musculação já falei com ele, filho, com 12 anos eu levo você, tá chegando. É o valor do exim. Tá chegando. Não, ele não vê a hora, ele tá assim, como se fosse assim, um grande dia, sabe? O dia que ele puder ir pra academia comigo, ele não vê a hora, ele diz assim, mamãe, eu quero, e ele faz natação, e assim, acha a coisa mais bonitinha do mundo, a gente tem um relógio que marca, né? Calorias, atividade física e tal. Aí a gente, né, eu uso lá pro beach tênis, dos passos, enfim. Ele falou, mamãe, me empresta seu relógio, porque eu quero ver o meu desempenho. Eu quero acompanhar o meu desempenho na natação. Gente, isso é de uma, assim, porque a vida é uma competição. Entendeu? E realmente, ele tem que preocupar com o desempenho dele, não é numa natação, em todas as áreas. Isso conecta. Eu acredito muito que essa competição, até com você mesmo. A competição com você mesmo. Assim que nascem os atletas profissionais, né? De forma lúdica, de forma a acompanhar os pais e de repente, na hora que ele assusta, é que ele virou atividade profissional e ele vai levar aquilo para a vida dele. Então, o exemplo dos pais é de suma importância para o crescimento, né, das crianças. Ainda mais hoje que por conta da acessibilidade dos celulares, e as crianças com o tempo todo com o rostinho na tela. Gente, criança tem que correr, criança tem que brincar, criança tem que fazer atividade física. A longo prazo, essas crianças que estão aí com o rostinho na tela, sem fazer nenhuma atividade, comendo qualquer coisa, isso vai criar um dano permanente. Provavelmente, né, vai criar um dano permanente na vida dessas crianças. Então, quando a criança tem a oportunidade e a possibilidade de acompanhar os pais, de ver que os pais fazem atividade física e que os pais, eles dão apoio para essa criança, isso é de uma felicidade, assim, né, para quem vê, sensacional, né? Eu não sou pai ainda, mas com certeza os meus filhos, se eu tiver filho, claro, eles não vão ter opção. Eles vão ter que fazer atividade física. Mas na verdade nem é assim, não tem opção. Ele vai indo, é natural. É natural, é assim, não tem outra opção. Meu pai tá indo, minha mãe tá indo. Né? A gente é o espelho. Né? A gente é o espelho, ele vai fazer o que você tá fazendo. E o que eu acho também muito interessante, muita gente brinca, nossa, você tá pagando uma corrida cara pra ganhar no final uma medalha e uma banana. O pessoal zoa isso, né? Pra que você tá fazendo inscrição nessa corrida e tal? Olha, comprar a medalha, você vai na loja e compra, você entra na internet aqui, o Mercado Livre manda fazer entrega full, entrega no outro dia na sua casa. No seu nome completo ainda. Entendeu? Não é disso que a gente tá falando, não é de dinheiro que a gente tá falando. Entendeu? Quando você conquista uma medalha, aí sim você entende, né, o valor disso para a sua vida e disso refletido em todas as áreas. O quanto isso ressoa. Olha, eu consigo, eu posso mais, eu vou chegar lá. É disso que a gente está falando, né? E quando a gente leva isso pro reflexo, por exemplo, nos processos, inclusive,
você traz uma autoconfiança para o seu trabalho, inclusive um respeito para o seu trabalho, né? Que o seu cliente vai perceber isso. Olha, a resiliência mental que você adquire fazendo atividade regular, você consegue levar também para a sua atividade profissional. Sabe aquele processo que você acha que você não vai conseguir, que você teve uma sentença de improcedência e que o acórdão também foi negado provimento e que você fala assim, eu acredito que lá no recurso especial ou no recurso extraordinário eu vou conseguir, e às vezes você consegue. Sabe? Então, a atividade física, ela também trabalha essa psique humana aí de você conseguir, de ter uma crença de que você vai acreditar, de que você pode, de que você está apto. Então, eu acho que mais uma conexão aí da atividade física com o trabalho, sabe? Porque uma coisa está integrada na outra e as pessoas precisam de entender isso. Como que começou você, assim, com a atividade? O que veio, como diz, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o direito ou foi a atividade física? Então, eu preciso de falar do meu pai. Meu pai sempre fez atividade física regular. Olha que a gente acabou de falar do meu reflexo pai sempre foi jogador, hoje amador, né? Ele tá com 67 anos ainda, ele continua jogando todos os finais de semana, ele joga futebol. Dia de semana ele joga peteca. 67 anos jogando futebol, porque o futebol é uma atividade muito extenuante. Exatamente. Então, assim, meu pai também quase foi atleta profissional de futebol. O meu irmão do meio, ele também quase foi atleta profissional de futebol. Então, assim, a nossa família está conectada com o esporte. Então a gente assiste o jogo de tênis pela televisão, a gente assiste Fórmula 1, a gente assiste atletismo. É um momento família também, né? Exatamente. Assim. Então, eu preciso falar do meu pai, né, que é o capitão da atividade esportiva lá na minha casa. Mas, então eu sempre gostei. Mas durante o período da faculdade, como eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite, eu não conseguia fazer atividade. Então, com o término da faculdade, um amigo de um escritório onde eu advogava falou, olha, por que você não vem fazer uma corrida com a gente? Olha, pra você conhecer como é que é. Uma coisa despretensiosa. Coisa despretensiosa. Né? E aí, eu animei, eu falei assim, não, vamos para essa corrida, vamos participar. E aí eu comecei a correr mais ou menos em 2011. E a partir de 2013, aí eu já virei atleta mesmo, triatleta, comecei a viajar, pedalar, nadar e correr. E desde então, eu sou atleta dia sim e dia também, desde 2013. Foi quando eu contratei minha primeira assessoria. E desde então, eu sou atleta assíduo, praticante e atleta amador, na verdade, né? Porque eu gosto de performance, eu gosto de disputar, eu gosto de realmente me exaurir ali na atividade física. Gente, tomara que esse convite que você recebeu lá atrás e que foi o gatilho para isso tudo, que a gente esteja fazendo esse papel hoje para as pessoas, né? Que esse convite que a gente esteja fazendo hoje seja o gatilho para muita gente aí dar o primeiro passo, né? Dizem que um hábito leva 90 dias para ser construído. Não sei falar isso, porque não cheguei a contar quando eu comecei. Mas se for isso, gente, 90 dias passa rapidinho. Nós já estamos aí mais da metade do ano, daqui a pouco já tá tudo enfeitado de Natal. Então, assim, tenta para sua vida utilizar como hábito, né? Porque depois que vira hábito, aí você não vive sem. Aí é o contrário, se você tá se esforçando, nossa, eu tô me esforçando para fazer uma atividade física, aquilo ali vira hábito, ele se insere na sua vida e na sua rotina. Você vai acostumar com a endorfina. Aí você vai ficar viciado em endorfina, né? Exatamente. Você não vai conseguir. Eu tava até procurando, que tem um filme muito legal que chama Niad. Não sei se você chegou a ver, dá uma nadadora com 60 anos de idade. Tá aí nos streams aí, Niad com o Y. É o nome dela, dessa nadadora. E ela, né, o sonho dela era fazer a travessia de Cuba até Flórida. E são 160 quilômetros nadando. 160 quilômetros. Só porque não é só isso. Ela tem 60 anos de idade. Sem parar. 160 quilômetros sem parar. E aí, esse filme é isso. É desse sonho dela, dessa vontade dela. E ela tentando realizar.
E ela tenta uma vez, não consegue, tenta 2 vezes, não consegue. E, gente, 160 quilômetros, eu te digo, com os meus 38, eu não conseguiria correr 160 quilômetros. Gente, nadar é uma atividade muito mais extenuante do que corrida. Corrida, você cansou, você para. Nadar, você cansou, você morre afogado. Entendeu? É isso. É isso. Exatamente. A natação, o grau de exigência física é muito. É muito. E aí, gente, vou dar spoiler do filme, né? E aí, ela, quando já estava, se não me engano, quase com 65, assim, ela consegue fazer 160 quilômetros nadando de Cuba até a Flórida. E acompanhar essa trajetória dela, gente, assistam. Fica essa dica aí. Essa trajetória dela e a persistência dela e a confiança dela de conseguir e também de uma rede de apoio, porque sim, para um feito desse, você precisa de uma rede de apoio, né? Não, ela precisou de se alimentar, ela precisou de... E a alimentação... umas pausas, mas ela continua... A alimentação por caninho, hidratação por um caninho, porque ela não podia parar de nadar. Ela continuou. Parece que, se não me engano, foram 3 dias nadando. Então, assim, é um negócio, assim, surreal. E, ao mesmo tempo, o quanto... quando eu vi esse filme, eu falei, gente, o quanto a nossa mente limita o nosso corpo. Porque você pensa, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu não posso, a minha idade, isso, ou eu não tenho performance pra isso. E é a sua mente que está limitando. É aquela metáfora, né, do cavalo amarrado num banquinho. Ele quebra aquele banquinho em 1 minuto se ele quiser, mas a mente dele está amarrada ali. Então, a nossa mente é o que nos limita, né? E quando a gente vê que um corpo idoso, né, no Brasil é um corpo idoso consegue fazer uma coisa dessa, você vê o quanto que a nossa mente limita. Então, né, fica o convite também para as pessoas abrirem a mente. Você pode mais, você consegue mais, né? A sua mente é que está limitando você do seu corpo agir. Já escutei várias vezes de várias pessoas que, olha, hoje eu acabei de correr uma maratona e até bem pouco tempo eu corri 5 km, eu não acreditava que eu ia completar uma prova de 5 km e já está correndo uma maratona. Então você tem que começar. É isso que as pessoas precisam, né? Os advogados previdencialistas que estão escutando a Prev Talk precisam entender. Você precisa de começar. E você vai começar como qualquer outra pessoa, com um volume de treino pequeno. Você vai começar dia sim, dia não. Ou então 2 vezes por semana. E aos poucos aquilo ali vai ser incorporado na sua vida. Então, se você começar com a corrida, hoje você está correndo 5 km. Mas amanhã você já pode, com um pouco de treino, com uma carga de treino mais elevada, com a orientação de um profissional, você já está correndo uma maratona. E é assim que acontece. Ninguém começa correndo uma maratona. Todo mundo começa correndo a prova de 5 km. Ou então a caminhada de 3, que a gente vê nessas provas, né? Eu falando de corrida porque existem várias provas de corrida, né? Inclusive aqui em Belo Horizonte. Então, que é uma atividade física muito acessível, né? Que você só precisa estar com tênis, colocar um tênis no pé. Né? E assim mesmo tem pessoas que eu vejo correndo na lagoa sem tênis. Descalço, é isso que eu ia falar, porque hoje também tá isso. Tá gourmetizando todas as atividades. Precisa de um óculos assim, de um negócio assim. Precisa da sua vontade. Exatamente. Só vontade que o restante vai acontecendo normalmente. Então, aí a gente vê a emoção das pessoas. Eu já vi pessoas chegando numa maratona e chorando, como também já vi pessoas completando uma prova de 5 km e chorando do mesmo jeito, porque conseguiu romper aquele desafio. E os desafios vão surgindo e você vai rompendo, mas é claro que de forma gradual, né? De forma orientada. O que eu recomendo também fortemente é que vai começar a fazer uma atividade física, gostou? Procura um profissional, ele vai te orientar melhor, porque ele vai evitar as lesões, ele vai passar a carga de treinamento adequada para o seu perfil,
E que aos poucos, na medida que você vai desenvolvendo, que você, aí sim você vai aumentando a carga, o volume dos treinamentos e vai melhorando sua performance. Eu acredito muito nisso, de você colocar objetivos plausíveis, lógico. Você não vai colocar assim, nossa, nunca corri, esse final de semana eu vou numa corrida, numa meia maratona, não. Você ir colocando objetivos, mas objetivos de melhora, porque aí você vai tendo essa recompensa, né? Então, olha, eu corri 5 km, não fica com 5 km o resto da vida. Olha, semana que vem é 5,5. Mês que vem é 6. E, não, vou ficar nos 5, mas eu quero melhorar meu tempo. Vai adicionando pequenos desafios, né? Hoje, essa semana, eu vou na academia 3 vezes na semana. Na semana que vem eu vou 4. E vai adicionando, porque a sensação que você tem também de ao atingir aquele objetivo, você vai começar a ficar viciado nisso. Você vai ter essa sensação de que eu consigo, eu chego lá. Isso vai incentivando também, não vai ficar aquela monotonia. Então, eu acredito que, igual você falou, essa pitada de vai se autodesafiando, né? Claro, contando com assessoria, é melhor ainda. Eu nunca tive, confesso que eu nunca fiz, mas deve ser um trabalho sensacional. Mas como eu não tive, outras pessoas podem não ter. Se autodesafie para você ter essas pequenas recompensas também, né? De melhorando pouquinho a pouquinho. E que é possível, né? De que é possível você, em qualquer idade que seja, olha essa história aí, né? Qualquer idade que você tiver, vai fazer diferença, né? Toda vez que eu vou fazer avaliação física, muito engraçado, o personal fala assim, aí agora, qual que vai ser o objetivo agora? O que a gente vai melhorar? É ganho de massa, quer dar uma secada e tal. Eu sempre respondo pra ele a mesma coisa, eu até falo, você não cansa de me perguntar, não? Você sabe qual que é o meu objetivo? Eu sempre falo, olha, meu objetivo é morrer velha o mais jovem possível. É isso que eu quero. Esse é meu objetivo da atividade física, é morrer velho o mais jovem possível. Eu não quero, eu quero pontuar isso no meu corpo. Não. O que eu quero é chegar nos 90, no 100. É só adotar a regra das 23 horas. Eu quero chegar nos 90, no 100, carregando a minha sacola de supermercado, sentando no vaso e levantando do vaso sozinha, me levantando da cama sozinha, entrando no meu carro com facilidade, descendo do carro com facilidade, porque, gente, a gente precisa do nosso corpo, né, para as atividades básicas. E hoje, enquanto a gente está jovem, você vai fazendo tudo no automático. Eu entro no meu carro correndo, eu saio correndo, eu pego uma coisa na estante em cima, eu subo na escada, eu desço na escada. Mas e aos 90? Não, 90 está sendo generoso ainda, porque com 60, algumas dores elas já vão começar a surgir, com certeza. Entendeu? Então, eu falo isso, eu quero morrer bem velha, mas jovem. Porque não adianta também você chegar lá e não ter uma qualidade de vida. Você não conseguir fazer o seu autocuidado. A remédio, enfim. Você não ter o seu autocuidado, né? Então, assim, o que eu desejo para todo mundo é que você, né, morra bem velho, o mais jovem possível. Mas isso só vai ser possível se tiver um cuidado com o corpo. Porque o advogado não usa só a cabeça. Hoje a gente ainda não tem, a tecnologia não chegou ao ponto da gente pensar uma petição e ela sai no computador. A gente tem que ficar sentado, a gente tem que digitar, a gente precisa das mãos, dos braços, do corpo. Uma sustentação oral tem que gesticular, tem que fazer aquela, né, é teatral a sustentação oral. Quem trabalha com júri, então, né? Então, assim, te agradeço muito, muito. Deixa uma última dica pra gente, Eurico. Eu estava ansiosa para ter esse bate-papo com você. Que bate-papo gostoso. A gente ficaria aqui o dia todo trocando figurinhas sobre isso. Mas a gente tem que finalizar. Deixa uma última dica pro pessoal que tá nos ouvindo, tá no Spotify, tá no YouTube. Pro pessoal, né, respirar esse ar da atividade física que a gente tentou passar um pouquinho aqui, né? Olha, eu sempre falo que a gente precisa de aliar o esporte à natureza. Então, se você está começando, tá iniciando, ou tem intenção de fazer uma atividade física, quem sabe você não vai na Lagoa da Pampulha, né?
no sábado de manhã, no domingo de manhã, porque lá tem várias assessorias, tem várias pessoas correndo e tem e todo tipo de perfil de pessoas. Então, nós temos também Parque das Mangabeiras, temos o Mirante, que você pode fazer uma caminhada lá, que é um lugar lindo. Então, eu acho que tem no início, você precisa de ter aquela atração de um local bonito, com uma atividade física, e para aquilo te impressionar, sabe? Para aquilo acabar te puxando para você ter a força e a vontade de iniciar a atividade física. Então, e ao mesmo tempo você está visitando os cartões postais de Belo Horizonte. É isso. Que são maravilhosos. Isso, e em outras cidades pode acontecer a mesma coisa. Vai na praia, corre no calçadão, né? É isso. Exatamente, corre na areia também. Corre na areia. Só que vai ter que acordar cedo. Faz beach tênis. Exatamente. Então eu acho que uma última mensagem talvez seria isso, que o dia tem 23 horas. Essa foi ótima, o dia tem 23 horas. O dia tem 23 horas e se você puder gastar 1 hora do seu dia indo na Lagoa da Pampulha, para você fazer uma corrida, fazer uma caminhada, e no Mirante do Mangabeiras, para poder caminhar e ver a vista, e para ver a imensidão de Belo Horizonte, acho que fica um convite aí. Eu tenho certeza de que se o seu dia tiver 23 horas, na verdade ele vai ter 30, porque a sua produtividade vai ser muito maior. Como uma última dica final, gente, porque eu sou, assim, a louca dos filmes que contam histórias reais e, ao mesmo tempo, motivacionais e relacionadas a isso, né? A superação física, que acaba sendo uma superação mental também. Tem um filme que chama American Underdog, que é a história de Kurt Warner, tá nos streams aí também. Ele é a história de uma criança com deficiência que torna-se um jogador profissional de futebol americano. E assim, a gente vê mesmo ali na história de vida dele o quão a mente é limitante e não o corpo, né? Ele, uma criança com deficiência, superou assim, inúmeras dificuldades e realizou o sonho dele desde criança, e aí todo mundo ria dele, porque ele falava isso, e aí como que você vai jogar futebol, né? E aí também uma outra dica que eu deixo, que foi assim, sensacional também, tá? Finalizamos aqui. Onde o pessoal te acha? Deixa suas redes sociais aí para o pessoal te achar. O Eurico Assis no Instagram. Acho que é suficiente, porque lá tem tudo lá. O pessoal vai te achar. Já com certeza. Pessoal, finalizamos mais um episódio do IEPREV, o IEPREV Talk, trazendo aí essas pegadas de autocuidado, que você pode levar para a sua vida, que você pode, né, mudar se alguma coisa não está ajustada. Espero que a gente tenha conseguido traduzir um pouco do meu sentimento, do sentimento do Eurico que a gente tem pela atividade física, o quanto isso reflete na nossa vida, o quanto isso reflete na nossa advocacia. Nos siga nas redes sociais, @prev, meu Instagram é @AmandaFariaMapa. Fica com a gente, porque sempre tem um novo episódio com uma nova temática, um novo convidado. Até a próxima!